O débito do povo judeu, sofrido no Egito e na Alemanha, ainda é consequência de Capela? Na verdade, quem está na pele de judeu já não é mais o mesmo povo. Isso já Uhum. veio migrando, trocando ao longo do tempo. Nós não temos mais o mesmo povo nessa pele milênios sem sair dele. Qual a dificuldade dos ocidentais entenderem as religiões orientais? Se eu lhe disser uma coisa, você vai ficar preocupado. O cristianismo não é uma religião ocidental. O cristianismo é uma religião do Oriente. Observe onde Jesus nasceu. Ele nasceu onde? Oriente Médio. O Ocidente é que ocidentalizou Jesus, mas ele é uma mensagem oriental. A gente sempre olha como mensagem oriental as que estão da Índia para lá, do Nepal para lá. Mas Jesus é uma mensagem do Oriente que a gente importou para o Ocidente. O nosso problema com as religiões que não são do braço abraâmico, que são as religiões védicas, as tipicamente consideradas religiões orientais, é porque elas têm uma matriz muito distante da nossa. Nós fomos criados dentro de um formato judaico-cristão. E o trabalho que a Igreja Católica fez de nos ensinar o Velho Testamento e o Novo, ao mesmo tempo que ela nos aproximou dessa mensagem, ela nos afastou da outra. Nós ficamos longe da mensagem de Buda, da mensagem de Krishna. As pessoas não têm acesso a isso. Então, é muito mais por ignorância do que propriamente por uma questão de nós realmente termos dificuldade. Para você ter uma noção, nem mesmo o islamismo a gente tem proximidade. E o islamismo não era tão longe do cristianismo. É muito próximo, é na Arábia, pertinho, mas a gente não importou os conceitos do islamismo. E nós, muitas vezes, dizemos assim, os muçulmanos, os islâmicos, eles são radicais, eles são intolerantes. Aí a gente pergunta, você já leu o Alcorão? Então você também é intolerante, porque você diz, não nem quero ler. Então você também é intolerante. Porque uma das características da intolerância é não querer nem se aproximar daquilo que é diferente de você. Então, nem que seja para a gente conhecer, para poder ler, tirar as coisas preciosas que tem, vale a pena conhecer, não é? Mas a gente tem um processo de repulsa. E aqui, me estendendo um pouco na resposta, vou comentar uma coisa aqui. Existe um historiador que chama Peters, ele fez uma obra chamada Os Monoteístas, então ele faz um histórico das religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo, depois o islamismo. Ele fala uma coisa bem curiosa. Ele diz que antes das cruzadas, a imagem que o cristão tinha do que era o Satanás era de um bicho. Se você pegar as pinturas da Idade Média antes das cruzadas, ele era tipo um lobo, ele era cheio de pelo. Depois das cruzadas, a figura de Satanás se torna um homem. E se você olhar, ele é um árabe. Ele tem o nariz aquilino, ele tem o queixo de árabe, o bigodinho do árabe. Ele parece um gênio da lâmpada. Olha o gênio da lâmpada e olha a figura do Satanás e veja como eles são iguais. Esse processo é uma mensagem subliminar que veio sendo colocada ao longo dos séculos para uma demonização da compreensão do que seja o islamismo. Então, nós, de maneira subliminar, fomos absorvendo que a imagem do Satanás tem a cara dos árabes. E isso foi fazendo com que a gente dissesse, não, isso aqui, então, Deus me livre. E aí você vai, mesmo que inconscientemente, fazendo um movimento de rejeição. Então, só para a gente perceber como a gente, às vezes, sofre um processo de mensagem que vai se perpetuando no tempo e vai corrompendo certos valores que a gente tem. O que o Espiritismo ainda não consegue responder? Tem muita coisa. A verdade é a revelação espírita, ela é o levantar da ponta do véu. Você levantou a ponta do véu, você está vendo, mas tem muita coisa. Agora, eu recomendaria a leitura da questão número 14 de O Livro dos Espíritos. Quando os Kardec começa a perguntar, aí os Espíritos. Não logreis entrar no labirinto de onde não poderíeis sair. Ocupai-vos das coisas que vos tocam mais de perto do que tentar penetrar no impenetrável, que não vos resolveria e vos tornaria orgulhosos porque acreditaríeis saber quando nada sabeis.
Então, tem certas perguntas que as pessoas começam a se fazer e não vão resolver a nossa vida. Como a gente que é o limitado querendo entender o absoluto. E a gente vai tentar entender Deus, não vai conseguir. Então, a gente se ocupa daquilo que é mais próximo e deixa que a evolução traga outras respostas que a gente ainda não tem sobre a questão, por exemplo, de Deus, que são aspectos É. da vida. Tudo ao seu tempo, né? Tudo ao seu devido tempo.